Bom, esse é o último episódio da aula sobre filogenia e classificação. A gente vai falar sobre a árvore da vida. Bom, a ideia de uma árvore da vida, ela foi colocada pelo Darwin como uma ideia de que todos os organismos compartilham um ancestral único. Na verdade, o Darwin fala que todos os organismos compartilham um ou poucos ancestrais, porque naquela época ele tinha dificuldade de enxergar micro-organismos que estavam começando a ser descobertos naquela época, e grandes plantas e animais, todos de um ancestral comum único, mas hoje a gente sabe que sim. Então, todas as espécies descendendo de um ancestral único, então uma ideia de uma árvore. E essa ideia foi colocada pelo Haeckel como uma grande árvore mesmo. Então, o Haeckel representou esse desenho famoso dele. O Haeckel era contemporâneo do Darwin, com três grandes grupos, os animais, as plantas e o que a gente chama de protistas. Então, organismos não são nem animais nem plantas, geralmente muitos deles são micro-organismos. Tá? E aí ele colocou vários grupos, então a gente tem os vertebrados aqui, os amniota aqui, que a gente falou na última aula, as aves, os mamíferos, os répteis. Você tem as aves saindo aqui até dos répteis, é interessante ver isso daí. Então tem vários grupos, os moluscos, equinodermos. Aqui a gente tem as plantas, os vários grupos de plantas. E aí ele representou dessa forma. Essa árvore é uma ideia, ele desenhou o que ele acreditava ser a relação de parentesco entre os organismos, tá certo? Então é uma coisa intuitiva, não é uma coisa científica com base em dados, explícitos, nada disso. É uma coisa muito, muito intuitiva, com base no conhecimento que ele tinha sobre os organismos, que era muito conhecimento. Então, ele agrupou, na verdade, com base em características que os organismos compartilhavam. Bom, então essa ideia da árvore da vida, ela foi, ao longo do tempo a gente foi adquirindo conhecimento, foi conhecendo muito melhor a biodiversidade, mas ela começou a adquirir outras ideias. Então, por exemplo, uma árvore da vida muito popular é essa daqui do Whittaker, de 1969, que propõe que os organismos sejam classificados em 5 reinos. Quais reinos são esses? Os animais, os fungos, as plantas, os protistas e os monera, tá certo? Qual que é a ideia aqui por trás desse desenho? Esse desenho aqui ele é meio dúbio, ele não é uma filogenia, tá? Na verdade, esse desenho aqui, de certa forma, a conexão entre as linhas representa um pouco da filogenia, tá certo? Mas ele também representa outras coisas aqui. Então, na verdade, por exemplo, essa linhagem aqui que leva as plantas, todos os organismos que estão ao longo dessa linhagem aqui, são organismos fotossintéticos, tá certo? Então, aqui ele bota algas que fazem fotossíntese, por exemplo. Tá certo? Então bota cianófitas aqui, euglenofitas aqui, então organismos aqui que estão nesse caminho para que a energia seja absorvida por fotossíntese, tá certo? Aqui são os fungos, organismos cuja energia é absorvida por absorção mesmo, os fungos absorvem esses nutrientes. E já aqui, os animais, a principal fonte, forma de se obter energia é por ingestão, tá certo? E aqui no fundo, na base, você tem bactérias, organismos mais simples, unicelulares, aqui você tem protistas. Então, essa divisão ela é meio ambígua, ela representa parentesco e função ao mesmo tempo, e forma de obter, e metabolismo ao mesmo tempo, tá certo? Mas foi muito popular, então esses 5 reinos foram muito populares, para alguns autores são ainda populares, tá? Bom, finalmente, nos anos 70, tá certo? De 1970, é que pela primeira vez uma pessoa propôs uma filogenia de várias espécies que pertencem a vários ramos diferentes da árvore da vida. Porque a dificuldade é, como que você vai fazer uma árvore, construir uma árvore da vida com bactérias, com protozoários, com animais, com plantas, que são morfologicamente tão diferentes, tá certo? Geralmente você constrói isso com características morfológicas. A morfologia deles é tão diferente. E aí, com o advento, com a biologia molecular, e com o advento das técnicas moleculares, com o início do sequenciamento de sequências de DNA e de RNA, começou a ser mais fácil obter esse tipo de dado. E o Carl Woese, em 1977, ele fez o seguinte, ele pegou sequências de RNA ribossomal, da subunidade menor do ribossomo, e resolveu fazer uma filogenia com essas sequências de RNA. E aí ele obteve essa árvore aqui, tá certo? Essa árvore aqui, ela não está enraizada, então ela não tem ela está falando que a raiz fica aqui, mas ela não está enraizada ainda. Então, mas quando ele olhou para essa árvore, ele viu uma coisa muito interessante, Você tem um grupo aqui que são os eucariotos, tá certo? Que incluem, inclusive, o gênero Homo está aqui, a nossa espécie está aqui, o milho,
você tem tripanossoma aqui, por exemplo, protozoário. Você tem vários organismos, giardia aqui, você tem vários organismos eucariotos que estão aqui posicionados nessa parte da árvore. Já o outro lado, ele tem dois ramos muito distintos. Esses organismos eram organismos que a gente conhecia como bactérias até então. Ele viu que as bactérias, entre aspas, são formadas por dois grupos, as bactérias verdadeiras e esse grupo aqui, ó, que ele chamou inicialmente de arqueobactérias, mas que depois ele acabou chamando de arquea, porque ele achou que seriam bactérias primitivas, vamos dizer assim. Ele chamou de arquea só, tá certo? Que são organismos que, na verdade, depois a gente viu que eles são mais próximos dos eucariotos do que das bactérias. Então, o nome mudou para arquea, ou arqueia, tá certo? Que é um grupo muito parecido com as bactérias, mas mais aparentado com os eucariotos. E o que são os arqueia e os arquea? Alguns exemplos aqui, né? Essa espécie aqui, por exemplo, ela só é encontrada em fontes hidrotermais sulfúricas a 98 graus Celsius, tá? Extremamente quentes, né? quase evaporando, né, praticamente. Essa espécie aqui é encontrada em águas com altíssimas concentrações de sal, supersalinas. Essa daqui em fontes termais ácidas ricas em enxofre, tá certo? Essa daqui é encontrada no rumen dos ruminantes, tá certo? Na vaca, por exemplo, né? Um organismo anaeróbico que está lá no rumen. Então, são organismos geralmente de ambientes extremos, de extrema temperatura, extrema pressão, aquelas fendas, né, no fundo do oceano, termas, fossas que existem, que tem fendas, né, onde você tem fontes quentes de calor que saem do centro da Terra e acabam gerando fontes, né, hidrotermais no fundo dos oceanos. Então tem alguns organismos lá. Então, ambientes extremamente extremos, né, em termos de ambiente. Tá? Esses são os arqueios. Então, aí a árvore da vida ficou com 3 grandes domínios. E a raiz dessa árvore, quando é colocada, exatamente mostra que a arquea é mais aparentado dos eucariotos. Então, esses organismos são mais aparentados de nós, mamíferos, animais, do que eles são das bactérias, apesar de serem muito parecidos com as bactérias. Tá bom? Então, chamados procariotos, né? Isso faz com que procarioto seja um grupo que não é monofilético, né? Parafilético. Procarioto seria a junção de arquea e bactéria. Tá? Bom, aí a gente começa a pensar na ideia do último ancestral comum universal, né? Que na sigla em inglês ele é chamado de LUCA, né? Last Universal Common Ancestor. Então, o último ancestral comum universal. Que seria esse ancestral comum de todos que existem hoje em dia, tá? Aí você fala assim, mas ele é a primeira forma de vida, ele é a origem da vida, ele? Não, não é. Na verdade, a gente acredita que houve coisas antes dele, outros organismos antes dele, né, que estão representados aqui. Então, o LUCA seria esse daqui, ó. Então, todos os organismos viventes hoje descendem do LUCA, tá? Mas existem organismos fósseis, podem existir organismos fósseis que não são descendentes do LUCA. E a forma primordial, o primeiro ser vivo, está lá embaixo. Ele é ancestral, que deu origem a várias linhagens que provavelmente não sobreviveram, e uma delas sobreviveu e acabou dando origem ao LUCA, que é o ancestral comum mais recente de todas as formas de vida hoje em dia. Tá bom? Então ele está... é um fato marcante aí que você tem, né, um ancestral comum de todas as formas que nós temos hoje em dia. Tá? A gente sabe que todas as formas hoje descendem do ancestral comum único e não vários, como o Darwin colocou, porque a gente tem algumas homologias que são universais, tá certo? Aqui estão algumas delas, né? Então tem um DNA como material genético, a gente tem replicação do DNA feita com base numa fita molde e mecanismo de pareamento de bases, a gente tem a transcrição feita pela RNA polimerase, a gente tem um código genético de 3 letras, a gente tem a tradução feita usando RNA ribossomal e transportador mais as proteínas ribossomais, a energia celular é armazenada pela adenosina trifosfato, ATP, a membrana celular lipoproteica e as proteínas, todas as proteínas são formadas por 20 aminoácidos básicos, certo? Então essas são homologias universais de todas as formas de vida. Aí, um parênteses aí são os vírus, né? Então os vírus talvez não se encaixem, tem vírus que o material genético é o RNA. Os vírus são parasitas celulares, né? Então você vê que nessas árvores da vida, quando a gente mostra uma árvore como essa, a gente não está incluindo os vírus, né? Então a posição dos vírus na árvore da vida, ela é incerta ainda, né? Então, existem teorias de que os vírus evoluíram antes e são formas primordiais associadas a um mundo de RNA inicial, ou que eles evoluíram depois e perderam
eles eram parasitas e acabaram se transformando em parasitas e perderam estruturas e ficaram mais simples e passaram a ser dependentes das células. Tá? Esse é um debate muito quente ainda na biologia. Agora, o que acontece? Quando os cientistas começaram a ter acesso mais a dados genômicos, começaram a ter outros genes, além daquele gene de RNA ribossomal que o Carl Woese usou para aquela filogenia, eles começaram a ter informações contraditórias, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas filogenias resultado de genes diferentes. Então, quando você tinha, por exemplo, quando você usava esses genes aqui, você tinha esse arranjo de arquia mais próximo de eucariotos do que de bactéria, tá? Quando você usava esses genes aqui, ó, você tinha arquia mais próximo de bactéria do que de eucariotos, tá? Aqui você tinha, com esses genes aqui, você tinha eucarioto mais próximo de bactéria do que de arquia, né? Um outro arranjo. E esses daqui não eram muito, não definiam muita história. Ou seja, é uma coisa que a gente vai ver depois na parte de reconstrução filogenética, que genes têm filogenias próprias, né? Na verdade, genes, naquela ideia do Richard Dawkins, genes são unidades independentes, né? Eles segregam independentemente, eles têm vida própria e se replicam indefinidamente, são imortais, né? Nós organismos, somos simplesmente os hospedeiros desses genes que seriam esses parasitas imortais, tá certo? E no fundo a gente tem que os genes têm genealogias diferentes, filogenias diferentes dos organismos que os hospedam, vamos chamar assim, tá certo? Então, ou seja, a árvore dos genes, ou de um gene específico dos genes, não é necessariamente igual à árvore das espécies. A gente vai ver isso depois, né? Mas aqui dá para ter uma ideia disso, que você tem diferentes genes com diferentes resultados para a filogenia, tá bom? Isso, na verdade, é resultado de um processo que é o que a gente chama de transferência horizontal de genes, que é um problema que complica a nossa inferência filogenética, porque os genes são transmitidos, ao invés de serem transmitidos de pai para filho, né? Lembra que eu falei, o que a filogenia representa? Herança de características, né? Os tracinhos da filogenia representam herança de características que vão passando de pai para filho e que vão mudando ao longo do tempo. Mas quando você tem, por exemplo, como no caso das mitocôndrias ou dos cloroplastos, né, que são organelas que surgiram a partir, né, de uma relação de simbiótica entre organismos diferentes, né? Então acredita-se um organismo engoliu o outro e esse que ele engoliu acabou fazendo parte dessa célula eucariótica, né? Então as células eucarióticas adquiriram essas mitocôndrias e cloroplastos a partir dessa fagocitose de bactérias, tá certo? Então os genes foram parar na outra célula. Então essa transferência horizontal de genes, que ainda é comum em bactérias, tá certo? E arquia, bactérias e arquia ainda têm essa capacidade, né? Conjugação bacteriana, por exemplo, é isso. Você tem transferência de material genético horizontalmente entre indivíduos, não verticalmente, tá? Mas que, né, não acontece muito pouco entre fungos, animais, plantas, por exemplo, tá certo? Mas aqui ainda acontece. E no passado, nesse início da evolução, provavelmente acontecia com mais frequência entre esses organismos primitivos, tá? Então, essas características, né, isso vai acabar fazendo com que essa filogenia seja mais dificultada, tá? Mas tudo indica que, de fato, a gente tem arquia como mais próximo de eucariotos do que bactéria. Agora, isso tudo também muda muito, né, o tempo todo, né? Então, uma descoberta recente, 2015, né, desse grupo de organismos foi criado um filo para eles, chamado de Lochiarchaeota, um filo diferente, por quê? Esses organismos não se encaixavam em nenhum outro filo existente, né? Então o nome deles vem de Loch, né, porque eles foram encontrados em fontes hidrotermais profundas no oceano, que parecia o castelo de Loch, né, por isso que recebeu esse nome, tá certo? Então isso é no Oceano Ártico, né, milhares de metros de profundidade, e aí você tem essa descoberta do Loch. O que acontece? O Loch, apesar dele ter características de arquia, né, ele tem uma posição filogenética mais próxima com os eucariotos, tá certo? Então, o que acontece? Ele faz com que arquia, e depois foram descobertos outros organismos que fazem parte desse grupo que o pessoal chama de Asgard, né, em homenagem também, né, então vários organismos que estão nesse grupo, que fazem com que arquia fique parafilético, porque você tem aí alguns indivíduos de arquia que são mais próximos de eucariotos do que de arquia propriamente ditos,
tá certo? Então, isso está representado aqui, né? Você tem alguns Archaea, que são esses Asgard, que é o Loki, que são filogeneticamente mais próximos dos eucariotos, tá certo? Do que dos próprios Archaea. Então, o Archaea fica parafilético, tá certo? Você tem bactéria do lado de cá, os eucariotos aqui. A gente achava que era assim, né? Bactéria, e aqui você tinha Archaea e eucariotos com ancestral comum mais recente. Mas a descoberta de Loki e dos outros organismos de Asgard colocou essa linhagem que não existia antes. E essa linhagem, que é uma linhagem tipicamente de organismos que se enquadram em Archaea, na verdade, são filogeneticamente, tem um ancestral comum mais recente com os eucariotos, tá, do que com os demais Archaea. Os eucariotos, que são organismos que têm organelas, né, que têm uma célula com estrutura eucariótica. Tá? Então, isso daí ainda é um debate em andamento, né, se Archaea é ou não monofilético e se esses organismos, qual que é o papel desses organismos na evolução e na árvore da vida. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente ainda tem esses 3 domínios, né, por enquanto, que é o que a gente enxerga nessa grande árvore da vida. Então, essa foi a última aula de classificação biológica. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre inferência filogenética.